A paz de Deus a todos meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que servem a Deus e aqueles que estão também procurando servir ao Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Hoje, dia 1º de julho, aqui estou nesta noite para fazer mais um vídeo, para falar da palavra de Deus. Você não se esqueça, dar um joinha ali, um like para que também outras pessoas possam ver. Também pode compartilhar, pode se inscrever no canal, também pode ali você comentar, porque eu tenho certeza que Deus tem feito obras maravilhosas na vida de vocês através desta palavra, porque nós sabemos que aonde a palavra de Deus ela vai, ela não volta vazia, mas ela faz obra maravilhosa. E aqui estou nesta noite somente para falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botururu, Vila São Paulo, e todos os dias eu estarei fazendo ali um vídeo, se for da vontade de Deus, porque Deus me dando fôlego de vida e me dando força, eu irei fazer um vídeo para falar do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de São Marcos, capítulo 14, São Marcos, capítulo 14, versículo 32 em diante, que fala Jesus em Getsemane, quando Jesus ali foi no Getsemane ali, e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes, não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansa, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que já está perto o que me trai. E diz aqui: e logo falando ele ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espada e varapaus. Ora, o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou, e lançaram-lhe as mãos e prenderam. E um dos que estava ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espada e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não
prenderam, mas isto é para que a escritura se cumpra. Então, deixando todo, fugiram, e um certo mancebo seguia envolto de um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus diz aqui, e foram em um lugar chamado Getsemane, o lugar que Jesus costumava ali ir com os seus discípulos orar. É por isso que Judas ali, o traidor, ele já estava ali pronto para entregar o Senhor Jesus, porque nós sabemos que somente os seus discípulos sabiam aonde ali Jesus se encontrava à noite, ali passava as madrugadas, e nós vemos ali que então Judas ali já estava incumbido, já estava ali no seu coração para trair o mestre. Por isso diz, e foram a um lugar chamado Getsemane, ele disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Então falou para os seus discípulos, assenta aqui enquanto eu vou orar. E o Senhor Jesus ali ele foi orar, porque ele sabia que a hora ali era triste, ali ele estava sofrendo, ele estava padecendo dor. Então disse, ele sabia que estava chegando a sua hora. Retomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então o Senhor Jesus ali, ele começou a ter pavor, começou a angustiar-se ali, porque naquele momento ele estava vendo, estava sentindo tristeza, ele sabia que ele tinha que passar ali por um cálice amargo, ali por uma hora difícil. Por isso que ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então ele disse para os seus discípulos, fica aqui e vigia, porque a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, naquele momento o Senhor Jesus estava padecendo angústia por mim, por você, por nós todos, a qual estamos aqui nesta terra, que somos salvos por Jesus. Naquele momento Jesus estava padecendo, naquele momento ele estava sofrendo. Por isso que ele disse, a minha alma está triste até a morte. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que fosse possível passasse dele aquela hora. Ele orou, se fosse possível naquele momento, então passasse dele aquela hora, sem aquele sofrimento. Mas depois, diz a palavra de Deus, ele disse aqui, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele falou, afasta de mim este cálice, afasta de mim esta hora, esse sofrimento. Mas ele disse, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, porque ele sabia que a vontade de Deus era que ele ali padecesse, ali sofresse para pagar os pecados ali de nós, a qual nós estava ali. Nós é que devia estar naquele lugar, mas o Senhor Jesus estava ali, e diz, e chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podeis vigiar nem uma hora. Chegou para os discípulos estavam todos dormindo. Ele falou ali para ficar um pouquinho, esperar um pouquinho ali. Quando ele chega ali, os discípulos estão tudo dormindo. Ele diz, nem uma hora vocês podem então velar comigo, nem uma hora vocês podem orar comigo, nem uma hora vocês podem estar comigo. Então nós vemos que os discípulos estavam ali, todos com seus olhos carregados de sono ali. Então eles dormiram. Quando o Senhor Jesus chegou ali e disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse, orai, vigiai, para que vocês não entrem em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos que a nossa carne é fraca. Às vezes nós queremos fazer algo que nós queremos servir a Deus, mas às vezes a carne nossa, ela puxa para outro lado. E se nós ali
ali dependermos ali pendermos para o lado da carne, nós não vamos fazer a vontade de Deus, porque nós sabemos que espiritualmente nós queremos servir a Deus, mas carnalmente nós sabemos que a nossa carne só quer a regalia, só quer as coisas mundanas, só quer a coisa da qual não é da vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Então ele foi lá novamente, orou dizendo a mesma palavra, e voltando achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabia que responder. Então os discípulos ali não sabiam nem o que responder ao Senhor Jesus. Os seus olhos estavam carregados, estava com um sono ali pesado, então ele não sabia. O Senhor Jesus falava, mas ele não sabia nem o que responder, e voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Então Jesus disse: dormi agora e repousai, basta, é chegada a hora, porque Jesus já sabia, ele já sentia que o traidor estava ali chegando, que aquele que ia entregar ele ali para ser preso, para ser crucificado, para ser maltratado, para ser cuspido, para ser chicoteado, ele sabia que ali o traidor estava ali pronto ali para trazer, para entregar ele ali. Então por isso que ele diz: é chegado a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele diz: eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então o Senhor Jesus já sabia, já estava sentindo, já sabia que estava perto aquele que era o traidor, aquele que ia trair o Senhor Jesus. Então ele sabia que já estava perto, e diz aqui a palavra de Deus: e logo falando ele ainda, quando ele estava falando ainda, veio Judas, que era um dos 12, e da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espada e vara-paus. Então, naquele momento, quando Jesus sabia, dizia que já estava chegando a hora, que ele já estava vindo, então veio ali o soldado, veio tudo ali, os anciões, veio os escribas, então veio ali com espada, com vara-paus ali para prender a multidão, para prender o Senhor Jesus. Ora, o que o traía disse-lhe, tinha dado um sinal dizendo: aquele que o beijar, o prendei-o, elevai-o com segurança. Então Judas falou: aquele a qual eu beijar, eu vou chegar lá, eu vou saudar ele, eu vou beijar. Aquele que eu beijar, então vocês pegam e prenda ele, leva com segurança ele, porque se Judas ali não chegasse ali e não beijasse ao Senhor Jesus, eles iam pegar outra pessoa pensando que era Jesus e levar, porque Jesus ali, nós vemos que estava a mesma coisa com as outras pessoas, não tinha diferença, era tudo igual ali. Então não dava para saber quem era o Senhor Jesus, mas aquele que era o Senhor Jesus, ali o poder do Senhor estava sobre a sua vida. E logo que chegou, aproximou-se dele, disse: Rabi, Rabi, e beijou, e lançou-lhe as mãos, e o prenderam. Então nós vemos, diz: Rabi, Rabi, o beijou, então lançaram a mão e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Então nós vemos que um ali puxou da espada, nós sabemos que é Pedro, tem lugar que fala que é Pedro, ele puxou da espada e ali feriu, ali arrancou a orelha, um pedaço da orelha daquele homem ali que chamava Malco. E nós vemos, mas o Senhor Jesus diz numa certa palavra aqui, que o Senhor Jesus colocou aquela orelha e ali colocou no lugar e disse para que guardasse a espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós vemos que Jesus ali ainda deu um exemplo ali naquele momento e fez uma cura ainda no meio ali daquele povo, ainda quando ele estava sofrendo, ainda ele pôde fazer o último milagre ali, colocando aquela orelha que foi decepado ali, porque a espada ali foi passado sobre
ali a orelha daquele homem chamado Malco, mas nós vemos que Jesus ali colocou aquela orelha no lugar, e respondendo Jesus disse-lhe: saíste com espada e varapaus aprender-me como um salteador? Você saiu com espada, com varapaus para prender-me como um salteador? Ele disse: todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que se cumprisse as escrituras. Então ele diz: todas as vezes eu estava lá no templo, estava ensinando, estava pregando ali no templo, estava ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é porque é para cumprir as escrituras, porque não era o momento certo, mas agora que vocês chegaram, agora é o momento certo, a qual eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou sofrer, mas eu sei que eu vou comprar estas pessoas, a qual através do meu sangue um dia vai estar na minha presença, vai estar me louvando, vai estar glorificando o santo nome meu, porque nós sabemos que o Senhor Jesus fez esta obra maravilhosa. Então mais tarde ele vai ver, ele vai sentir a alegria, vai sentir o prazer de ver que aquilo que ele fez, a obra que ele fez, não é em vão, porque ele vai ver o salvo ali na sua presença, glorificando o seu santo e adorado nome. Então, deixando todos, fugiram, e um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo, e nu e o lançaram-lhe a mão. Então nós diz aqui que estava um mancebo, um jovem ali o seguia, então, e vendo envolto em um lençol sobre o corpo nu, mas lançaram a mão dele. Então ele saiu correndo, mas ele, largando o lençol, fugiu. Então nós vemos que aquele jovem, aquele mancebo que estava ali seguindo, que estava ali, nós vemos que ele largou o lençol e saiu nu correndo, porque ali o soldado estava ali prendendo o Senhor Jesus. O soldado estava ali para fazer aquilo a qual nós vemos que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia padecer, mas ele sabia também que através deste sacrifício muitas pessoas se salvariam, muitos voltariam ali a servir ao Senhor, muitos se arrependeriam dos seus pecados, como nós temos visto hoje através do sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário, através do seu sacrifício. Hoje nós temos visto o Senhor operando maravilhas, o Senhor salvando almas, o Senhor curando o enfermo, libertando, fazendo maravilhas, porque diz as suas palavras que ele é o mesmo de hoje, de ontem e será eternamente. Então o Senhor Jesus é aquele que é um Deus todo-poderoso também, porque nós sabemos que quando ali foi criado os céus e a terra, o Senhor Jesus se fazia presente, porque disse que nada se fez além e sem ele. Então tudo foi feito por ele também, ele estava ali, tudo que foi feito se fez por ele. Então que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. E aceite, meu irmão, minha irmã, você que está às vezes afastado do caminho, aceita então e volta para o Senhor Jesus enquanto é tempo, porque você vê o que Jesus sofreu por mim, por você, ali a qual ele disse: a minha alma está triste até a morte. Então a alma do Senhor Jesus, ele estava triste, ele estava ali sofrendo, ele estava gemendo, ele estava padecendo ali naquele momento, porque nós vemos uma certa vez, diz a palavra de Deus, que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, ele estava orando, e diz que uma certa hora que ele angustiou-se muito, de tanto que ele orava tão intensamente ali, diz que ali o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Vê como Jesus sofreu, a ponto de ali o seu suor se transformar em sangue, de
tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta dor que ele estava padecendo ali por mim, por você. Então ali nos diz a palavra de Deus que ali o seu suor se transformou em sangue e corria pelo chão, pingava ali pelo chão aquele sangue que Jesus ali naquele momento estava ali padecendo, estava sofrendo por mim, por você, por nós todos. E ele também quer que você, meu amigo, meu irmão, você também esteja num lugar maravilhoso, aonde ele disse que iria preparar um lugar. E ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, a vontade de Jesus é que aonde ele está, nós estejamos também, mas para isso é necessário aceitar este sacrifício, é necessário entregar o seu coração a Jesus. Por isso que nós aqui pregamos a palavra de Deus e fazemos o apelo para que você se arrependa, para que você volte ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Você tem visto os sinais que estão acontecendo em toda a face desta terra, grandes coisas estão acontecendo, e o Senhor Jesus disse que tudo isto passaria, então, mas as palavras dele não passariam, as palavras dele se cumpriria. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção nesta noite, em nome de Jesus. Nesse momento eu vou orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, neste momento eu acabei de pregar a tua palavra, falando ali daquele sofrimento a qual o Senhor Jesus teve ali quando estava ali, Pai, no Monte das Oliveiras, estava ali naquele horto, Pai, ali sofrendo, Pai, ali padecendo, estava orando com os seus discípulos, Pai, ali naquele local, Pai, onde só Judas sabia, e ali levou para que traísse ao Senhor Jesus e assim fosse preso, Pai. Mas, Pai, neste momento eu te peço, tenha misericórdia. Nós sabemos que o Senhor Jesus padeceu ali grande sacrifício ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, padecendo por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós tivesse o direito de sermos chamados filho de Deus. Pai, abençoa cada um que vão ver este vídeo, aqueles também que estão, Pai, com problema, com dificuldade, Pai, às vezes para caminhar, estão enfermos, estão desesperados, estão, Pai, neste momento, Pai, a qual o Senhor sabe somente a situação. Quantas mães neste momento, Pai, se encontram, às vezes, Pai, chorando ali, clamando, suplicando, Pai, em favor do seu filho, que às vezes saiu ali de casa, ou sua filha, Pai, saiu de casa, às vezes vai para a balada, vai para os lugares difíceis, Pai, e eles às vezes te serviam a ti, buscavam a tua presença, mas hoje, Pai querido, eles estão afastados dos teus caminhos, estão lá no mundo, Pai, ali aproveitando, fazendo tudo aquilo, Pai, que o inimigo assim tem oferecido, tem assim apresentado diante deles. Eles têm ali aceitado este prato, Pai, ali a qual nós sabemos que Satanás tem assim apresentado para as pessoas, para tirar, Pai, aquele desejo de te servir. Por isso eu te peço, Pai, move o coração desta pessoa que está, Pai, nesses lugares, Pai, pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo, porque eu não posso fazer nada, mas o Espírito Santo neste momento tem o poder de tocar nestas vidas, tem o poder, ó Pai, de levantar esta pessoa que está caído, que está oprimido, que está desesperançado, Pai, que não tem mais esperança em ti, Pai, tem misericórdia, abençoa aqueles que estão neste momento, Pai, às vezes numa sala de operação, passando por uma cirurgia, que o Senhor estenda as tuas santas e poderosas mãos sobre as mãos do médico que está operando, para que tudo corra bem, para que não haja, ó Pai, nenhum imprevisto, para que não haja nenhuma coisa
que venha sair errado, mas que tudo dê certo, Pai, que seja uma cirurgia com sucesso, Pai. Abençoa também aqueles que estão acamados, aqueles que estão sofrendo, talvez, Pai, no hospital neste momento, Pai, esperando, Pai, as misericórdias. Alcança neste momento estas vidas, abençoa esta nação brasileira e os demais países também, tomando conta de cada um, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame bênção sobre sua vida, sobre seu lar e sobre sua família. Até amanhã, se for da vontade de Deus, se Ele disser que sim, porque tudo eu dependo dEle. Se Ele me conceder o fôlego de vida, assim eu estarei, porque a palavra de Deus nos fala que nós não devemos falar hoje, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer isso, mas se for da vontade do Senhor, porque tudo nós sabemos que é o Senhor que controla tudo. A minha vida está nas mãos do Senhor, então se Ele me der força, me der fôlego de vida, então amanhã eu estarei aqui novamente. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção sobre sua vida, sobre seu lar, sobre a sua família, e até amanhã, se for da vontade de Deus e Ele falar que sim. Fique com Deus, em nome de Jesus.